É com imenso prazer que eu chamo agora a neuropsicopedagoga, formada aqui na Pós-USCS, Silvia Maria. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui, de modo particular, falando com a professora doutora Renata Marinho, né? Nós só nos conhecemos online e hoje para mim realmente é um prazer muito grande estar presencialmente aqui contigo. Para dizer assim, já vou começar com isso, hein, gente? Eu escolhi a USCS por causa que era semipresencial. E eu me deparei com o Covid. Com o Covid, com a pandemia. E eu conheci a professora, a doutora Renata, pela internet, só online. E foi por causa da aula dela que eu tive certeza daquilo que eu queria ser o resto da minha vida, que era ser neuropsicopedagoga. Eu não tive dúvida. Ela deu aula de como o cérebro aprende. Neurociências e educação. E foi a partir daí que eu me encantei pela neuropsicopedagogia e estou atuando até hoje. Ai, e as duas aqui emocionadas, porque realmente foi uma época muito difícil da pandemia. A gente saiu do presencial e fomos para o online sem saber se isso ia dar certo. E super deu. E super deu certo graças a alunos como a Silvia, que fizeram total diferença. Eu nunca vou esquecer, a Silvia fez um trabalho no qual ela desenhou o corpo humano no tamanho real de um homem, onde ela colocou todo o sistema nervoso central e periférico nesse desenho. E ela foi filmando e mostrando o trabalho para a gente online, que é o que nós tínhamos, né? E era emocionante, eu via o trabalho dela e chorava. Fez um vídeo também maravilhoso, né? Sim. E foi uma turminha muito legal, né? A sua turma foi uma turminha boa, Era uma turma muito engajada, né? Era. Muito presente, assim, tinha desejo, tinha vontade de aprender. E assim, é claro que também, eu sempre penso assim, é 50% do professor, 50% do aluno. Então, assim, eu acredito que no 50% a USC entrega. Agora, cabe a nossa parte, né? E eu fiquei muito surpresa, porque eu não sei se eu já falei, mas vou repetir. Eu escolhi a USC porque era semipresencial, porque eu preciso disso, eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso perguntar, eu preciso estar próxima, eu sou muito sinestésica. E aí, as aulas online me surpreenderam porque a qualidade não foi, não ficou a desejar, né? Tanto que as aulas com a professora, estou falando da professora porque realmente ela me encantou, assim como outros professores, mas para você entender, uma aula que começava às 7 da manhã, 8 horas, e ia terminar às 4 horas da tarde, tinha que ser muito boa para prender a sua atenção e realmente trazer conteúdos satisfatórios e atualizados. E foi isso que aconteceu nas suas aulas. Muito obrigada. Agora me conta, e como foi para você a neuropsicopedagogia? A neuropsicopedagogia foi uma porta de entrada para eu decidir realmente o que eu queria ser. Eu já atuava como diretora, coordenadora pedagógica na educação infantil. Trabalhei toda a minha vida, desde os 17 anos, com educação. Só que escolher a neuropsicopedagogia me fez compreender mais o ser humano, a individualidade, que existe um cérebro, que este cérebro precisa ser estimulado, que a aprendizagem não é mágica e precisa compreender como esse cérebro funciona. E quando ele não funciona, o que está acontecendo? Então, a neuropsicopedagogia foi isso, entender o ser humano para poder intervir neste ser humano. E eu acredito que esta frase não é minha, mas eu acho ela excelente, é um neurocirurgião, um neurocientista francês, que ele fala assim: se nós empoderarmos as pessoas a respeito de como funciona o cérebro, nós podemos intervir melhor, podemos atuar melhor. E foi isso que a neuropsicopedagogia fez comigo, né? Poder atuar de maneira mais eficaz. Ai, que lindo. E falando, você falou agora de um profissional francês, né? Você foi para onde? Eu fui para a Itália e aqui tem um detalhe muito interessante, porque eu tinha 2 modos de ir para a Itália, 2. Eu poderia ir como estudante da pós-graduação, porque eu queria fazer estágio em uma clínica que é capacitada para os meus atendimentos, né? E eu queria aprender. E eu teria outro modo, que era ir como au pair. Eu tinha os 2 caminhos. E eu fiquei com muito receio do primeiro, porque eu teria que ir pela pós.
Só que eu já tinha terminado a pós. E aí, a USP me surpreendeu por quê? Porque ela me deu todo apoio. Porque na Itália na clínica falou que eu poderia ir, mas se eu tivesse alguém que mandasse em nome dela. E a USP estava disposta a me mandar em nome dela. Olha... E aí, como eu encontrei este caminho, e aí o primeiro que surgiu foi ir como au pair, eu acabei deixando, não fui pela USP, fui por mim mesma. E aí, estando lá, eu aproveitei para fazer duas coisas. Primeiro, eu atendi uma paciente, fiquei na casa da paciente, ela tinha paralisia cerebral, e eu trabalhei como neuropsicopedagoga na questão da área motora, na questão da área de estimular raciocínio, linguagem, tudo que eu poderia fazer. E aí, por que eu fiz isso? Porque eu não queria perder a minha profissão, continuar, e também aproveitei estando lá, eu fiz um curso de grafomotricidade, a capacidade que a criança tem, né, a coordenação motora fina, para ele estimular bem os pequenos músculos dos dedos, das mãos, para poder escrever. Foi isso. Que incrível, hein? Que incrível, que experiência incrível. Foi muito incrível. Foi incrível e, assim, uma experiência muito humana, né? Porque eu fui para aprender bem a língua e também eu já tinha essa intenção de fazer algum curso voltado para a minha área, para poder me especializar, para poder ter uma excelência nos meus atendimentos. E veio de acordo, né? Eu não parei com os meus atendimentos. Lá eu fiz atendimento com essa paciente e, ao mesmo tempo, estudei. Excelente. Excelente. E você continua como diretora? Não. Não mais? Não mais. Um ano depois de eu terminar a pós, eu decidi seguir um caminho só, né? Porque ou você faz bem uma coisa ou você não faz. Então, duas coisas não dá e eu escolhi pela neuropsicopedagogia. Ai, que lindo. Que delícia. E como foi para você, na época que você estudou, voltando só um pouquinho, na época que você estudou, você tá como diretora e estudar, fez diferença para você dentro como atuando como diretora, os conhecimentos da neuropsicopedagogia? Muita diferença, muita. Tanto que eu falo assim, se eu tivesse todo esse conhecimento que eu adquiri com a pós, eu seria 1000 vezes melhor. Na verdade, nem sou eu, né? É para entender e compreender as crianças, aqueles com quem eu trabalhava. Porque se você tem essa pós-graduação, se você é formada, se você conhece como o cérebro aprende, muitos transtornos poderiam ser vistos na primeira infância, porque o DSM-5 fala isso, né? Sim. Muitos sintomas aparecem na primeira infância. E aí, quantas crianças passaram por mim, isso eu falo, quantas crianças passaram por mim que poderiam ter tido estimulações antes? E aí, só que eu não tinha essa visão. Depois da pós, eu falei, todas as pessoas, todas as diretoras, todos os professores têm que fazer neuropsicopedagogia ou algo voltado para a neurociência, porque você precisa conhecer como funciona. Então, voltando à sua pergunta, fez sim toda a diferença enquanto eu trabalhava como diretora pedagógica. Eu comecei a olhar as crianças, eu comecei a olhar as estimulações de um modo todo diferente, todo diverso. Né? Olhar com um olhar clínico mesmo, vamos dizer, um olhar clínico. Silvia, foi na sua turma era muito engajada, né? Era Sim. uma turma muito legal. Foi nessa turma que uma das alunas fez os neurônios todos com medicamento? Acho que não foi, né? Não foi na minha turma. Ah, eu tive uma dessa também. Não. Uma aluna que fez todos os neurônios, a neurotransmissão, tudo com comprimido. Não foi, né? Não. Teve um, mas agora eu não me recordo mesmo, em particular, que também foi muito encantador. Mas eu não sei, acho que foi até o vô dela que participou, o pai, não lembro. Mas, enfim, foi interessante também. Foi uma turma incrível mesmo. Incrível. Silvia, eu quero aproveitar esse momento e te agradecer, porque eu aprendi muito como professora em ter uma aluna do seu nível. Muito obrigada. E quero encerrar dizendo que a Silvia, ela é palestrante, neuropsicopedagoga clínica, com muito orgulho, como vocês podem ver. Ela é palestrante e ela faz workshop. E eu quero pedir para ela encerrar dando um recado para vocês. O meu recado é, se você tem um sonho, se você tem vontade de seguir na sua profissão, seja qual for, escolha,
faça bem. E eu vou terminar com uma frase que não é minha. Bom não é o suficiente, você precisa ser ótimo. Isso exige tempo e dedicação. Então, se você quer ser neuropsicopedagoga, se você quer ser fono, se você quer ser trabalhar na área de marketing, seja bom. Por quê? Não para você, mas para você ser excelente para aqueles que você atende, para você dar tudo com excelência. Então, eu quero agradecer ao convite, sou muito feliz por estar aqui e acredite sempre, sempre que é possível. Muito obrigada mais uma vez por você Eu ter que vindo. agradeço. Gratidão mesmo. Obrigada.